Olá, amigos. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui novamente para os nossos estudos, estudos esses que nos fazem muito bem e esperamos que esteja acontecendo a mesma coisa com vocês. E esperamos também que estejam todos bem. Vamos dar as boas-vindas à nossa amiga Márcia, né? Tudo bem, Márcia? Olá, Thelma. Olá, amigos. Todos muito bem-vindos, né, a mais um estudo do nosso livro de André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz. E E hoje aqui, iniciando um capítulo novo, né? isso, um capítulo novo, capítulo 4, Vampirismo, e que nós vamos fazer também em 3 partes, né, Thelma? É um Isso. capítulo denso, com muito texto, parágrafos muito longos de Alexandre, então nós tivemos que dividir em 3 partes. Mas vamos antes recordar o capítulo 3, que era desenvolvimento mediúnico, que os amigos lembram que foi André Luiz sendo levado por Alexandre a participar na observação de uma reunião de educação da mediunidade. Era um rapaz que, preso às questões de um sexo torturado, e um senhor ligado às questões do álcool, e uma senhora com vícios, né, e uma alimentação totalmente inadequada. Então, todos esses 3 que André Luiz observava, tanto do interior do corpo físico como no corpo perispiritual, aquelas larvas psíquicas que faziam com que também eles estivessem com as questões da saúde física prejudicada. Então, essa foi a tônica e que permitindo também serem vampirizados. E essa vampirização, esse processo como se dá, é o que nós vamos começar a estudar no capítulo 4 a partir de hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Isso mesmo. Então, nós vamos ler o capítulo 4, né? Começando aqui o primeiro slide, né? A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzir, André Luiz está contando para a gente, né? A continuação daquilo que estava ocorrendo lá, que agora ele vai continuar analisando junto do Alexandre. Segundo deduzida a palestra entre os amigos encarnados, fora muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam às longas filas de entidades sofredoras de segundo plano. Do nosso plano, né? Lá do plano deles. Ele continua nos chamando a atenção pela quantidade, né, de espíritos que estavam ali para serem atendidos. Isso aí a gente vai depreendendo, né, que é indiferente se nós estivermos preparados ou não, os espíritos estão ali para serem atendidos, né? Exatamente. E a gente vê, porque o que a gente observa, que para a gente é como se nós atendêssemos poucas pessoas, né? Poucos espíritos, porque somos poucos médios, né? Que ali nem houve até comunicação, era uma reunião de educação da mediunidade. Mas mesmo assim a gente não tem noção, né? Mesmo como tem reunião mediúnica, tem de 1, 2, 3, 4, dependendo do número de médios, a gente, né, auxilia daqueles que dão comunicação. Mas no plano espiritual a movimentação é imensa. E os trabalhos são imensos, né? Eles trabalham muito, né? Os benfeitores espirituais. E a gente vê que o número de desencarnados necessitando de auxílio é muito maior do que nós, encarnados, que também necessitamos de auxílio. Né? Nós também somos os atendidos, né? Exatamente. É assim mesmo. Então, prosseguindo aqui, ele fala: Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de 1000 modos, e tocando a tecla que mais me impressionava no círculo das observações do nobre concerto,
de serviço, acentuou satisfeito em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Era o vampirismo a tese que me preocupava. Vira os mais estranhos bacilos de natureza psíquica completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cocáceas, nem o tipo de bastonetes das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colônias densas e terríveis. Reconhecera-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Então, ele vem aí mostrando a questão do vampirismo. E aí a gente podia ver a definição, né, Márcio? O que seria vampirismo? O que nós podemos entender, né? É um termo, é um termo criado pelo próprio, quer dizer, não foi criado, mas o André Luiz utiliza, né, de uma situação que já existia, né? Mas ele vem trazendo. Kardec, aliás, não usa esse termo, né? Mas ele, né, Kardec usa a parasitose, né, de parasitas, né? Subjugação, né, outros termos. E outros termos. E a gente vê que nos estudos espíritas, né, o termo vampirismo é usado nesse processo de, metaforicamente, esse processo de parasitismo psíquico, né, desses parasitas, em alusão aos parasitas descritos pela biologia. Porque, na verdade, essas bactérias psíquicas, como é que essas bactérias fazem no nosso corpo, né? Elas entram para se alimentar de nossas células, isso das nossas doenças. O que ele está colocando aqui, que são bactérias, bacilos, criados por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas invigilâncias, pelos nossos vícios. Então, e aí esses outros seres se aproveitam, não é, Thelma, e acabam se alimentando dessas larvas psíquicas. Esse termo parasitismo é aquele elemento que se alimenta ali, né, daquela ambiência, daquele, né, tudo aquilo que foi formado por essas larvas, por esses pensamentos, essas emoções doentias, que acaba se tornando um hospedeiro ali, se alimentando de toda essa psicosfera, mas ali no ambiente é mesmo como se fosse parasitas, né? Elementos ali formados daquele ambiente, e aí, no caso, forma doenças que começam a desenvolver por todo o corpo, por toda a psique do, da pessoa que está sendo vampirizada, né? vampirizada, né? E o que eu queria colocar é que a gente usa muito esse termo. Vampiro é uma expressão que a gente sabe que é uma coisa que vem sugar, né? Vem sugar o nosso sangue, né? Sugar o sangue, se alimentar de alguma substância. E é essa Isso. mesmo, essa ideia que ele passa, né? Exatamente, porque esses bacilos se alimentam da nossa energia vital. Não é? Então, assim, a gente sabe que o nosso pensamento cria tudo e vai criando essas formas. E tudo que nós estamos fazendo nessas questões emocionais, esses nossos. A raiva, o ciúme, a cólera, a Questões intemperança, inferiores. né? E tudo isso nós vamos gerando essas formas de pensamento, que isso também vão se depositando em nós, dentro do nosso corpo espiritual, do perispírito, e não tem como se estar no perispírito não vir ao corpo físico. Ele não é o nosso molde. Vamos pensar aqui, se a gente estivesse fazendo um bolo. Para fazer um bolo, a gente usa uma forma. Mas se a nossa forma está com alguma coisa amassada, algum defeito, o nosso bolo não vai sair amassado, defeituoso, porque ele está ali moldado pelaquela forma. Então, se o nosso perispírito ele está afetado
por essas formas, esses bacilos psíquicos que nós mesmos criamos, o nosso corpo físico vai acabar adoecendo por consequência. Então, a gente, como eles falam, né? Como a gente ouve isso, né? Mente sã, corpo sã, né? Então, corpo são, mas como a gente ainda é muito invigilante em nossas questões, nos nossos vícios, do dia a dia, nós estamos correndo esse risco o tempo todo de sermos vampirizados nesse sentido aí. Quer dizer, aí no caso, a gente, pela sintonia, atrai esses espíritos que estão ali afinizados com as nossas vibrações, não é isso, Márcia? E aí Exatamente. eles vão se utilizar desses sentimentos, dessas situações que nós nos encontramos na nossa psique, né? No nosso psiquismo. E eu queria ler aqui que o Martins Peralva é um autor muito respeitado, né? Ele tem um livro que chama Estudando a Mediunidade, e no capítulo 13 é justamente o vampirismo que ele estuda, né? Nesse livro ele estuda nos domínios da mediunidade, mas ele utiliza desse capítulo que nós Exatamente. vamos, né, para falar hoje. Então ele diz assim: que é a ação pela qual os espíritos involuídos, quer dizer, os espíritos atrasados, arraigados às paixões inferiores, se imantam à organização psicofísica dos encarnados e desencarnados, quer dizer, dos desencarnados e encarnados, sugando-lhes a substância vital. Essa substância vital é o nosso fluido vital. O fluido Exatamente. vital, né? Esse fluido que dá energia para o nosso corpo. Então, o que a gente pode entender desse vampirismo é que vem sugar as nossas energias, né? E o Exatamente. desencarnado não tem esse fluido vital. Então, ele vem através do encarnado sugar essa energia. A gente vai ver aí umas figuras depois que vamos entender melhor, né? E vamos nós. Vamos lá. Então, próximo. Que significava aquele mundo novo? Pergunta André Luiz. Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador francamente as minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou: muito bem, você veio observar trabalhos de mediunidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E a encorajar-me fraternalmente, acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando. Aí ele vai. Você acha melhor continuar Acho o que a que gente ele podia vai continuar, né, colocando? Thelma? Acho Isso, que sim. Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro alta noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar de mais sérios esclarecimentos, e continuou. aqui a Vamos gente pode então, dar uma paradinha, né? vamos dar uma paradinha aí para a gente comentar, né? Porque a gente vê aí Então, que ele está agora ele concluindo. trouxe a definição, né? A definição, a visão dele, né, dos vampiros, alegando até a questão dos morcegos, que a gente vê isso aí
naqueles filmes, né, onde é retratado o símbolo do morcego, né, como vampiro. E a gente vê também, né, porque e quando ele fala até de serem a questão do sangue, né, porque essa questão do sangue ela é muito importante, porque o sangue é a nossa É energia a vida, vital, né? né? O sangue é vida. Então, é onde eles mais atacam os nossos centros de força, mais ligados às questões do sangue, de renovação de oxigenação. Então, porque vão sugar o nosso fluido vital, o nosso sangue é cheio de fluido vital. Isso mesmo. E até em questão nós temos aí uma colocação que depois você pode até abordar, essa questão do baço, né? Onde Isso. o Carlos Pastorino fala, né? Nessa questão das energias, né? Que o baço é é um órgão bem importante, né? Nessa questão. Mas eles a questão desses vampiros, eles vão atacar o centro de força esplênico, né? Que é ali ligado ao baço, que faz todo esse trabalho junto de receber, distribuir energias, e principalmente, e eles acabam atacando bem esse centro de força, o esplênico, por questões ligadas ao sangue, né? A circulação do sangue. E aí ele enfatiza o Carlos Torres Pastorino, nos livros Técnicas da Mediunidade, ele fala isso, né? Porque eles vêm justamente atacar bem mais também esses centros de força. E aí toda essa nossa área e outros centros de força. Esse órgão é onde passa, né, todo o sangue, né? Tem uma Exatamente. importância ali muito grande para essa passagem, onde é preferido, né? Por esses sugadores ali, esse chakra. Exatamente, é o que ele faz. E nós vamos lá, né? Que mais aqui o que ele pode falar, eu acho que é isso, né? E ele vai continuar dizendo isso. E a gente aqui colocou uma figura, né, Thelma? Na verdade, eles, como ele diz aqui, olha, que o vampiro entre os homens é o fantasma. Aqui ele está colocando isso, né? Mas ele diz assim que no plano espiritual o vampiro é toda a entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. Então a gente até vê nessa figurinha aí, é uma pessoa bebendo, né? E aqueles que estão ligados ainda, desencarnados, mas muito ligados à matéria ainda, se também gostavam de beber e já não tem mais essa possibilidade, né? O que ele faz? Ele suga essas energias, esse prazer daquele que está realizando essa atividade ainda aqui encarnado. Então é isso, é como a gente está sabendo, né, Thelma? Se eu tenho o vício de fumar, eu não vou desencarnar e esse vício não vai embora de mim assim de uma hora para outra. E se eu continuo ligado aqui, né, se eu tenho outros tipos de vício, não é porque eu desencarnei que eu vou me libertar desses vícios. Então, sempre, e se eu ainda estou muito ligado a essas questões da matéria, desses meus vícios, eu vou procurar aqueles que possam me satisfazer, ainda achando, às vezes, até que eu continue encarnado, né? E vou me juntar a esses para poder sorver dos mesmos desejos aquele que está lá, né? Bebendo, fumando, ou em outros tipos de vícios também. Qualquer vício, né? Mas principalmente esses que são mais ligados a esses que gostam, né, de estar nesses ambientes, por exemplo, os bares. Quando a gente vai estudar sobre esse tema, a gente sabe que é um ambiente propício a essas mentes, né, a estarem ali justamente buscando essas companhias para sorver, né, esse prazer, né, através do outro. É isso aí. Então vamos nós. Você não ignora que no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Ebert localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klebsiella
situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Hansen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmo está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patogênese da alma está dividida em quadros dolorosos. Então, ele começa a mostrar, né, para André Luiz que as doenças, na verdade, começam, né, no microcosmos, né? Não é só de fora para dentro, de dentro para fora, né? O corpo, quando manifesta uma doença, a doença já está instalada, né? E aí ele coloca várias questões aí interessantes para a gente comentar. Exatamente. Eu estava até lembrando aqui, hoje a gente estava vendo, tem um livro chamado Instruções Psicofônicas, né? Que foram de várias reuniões com a presença do Chico, que eles estudavam e depois, às vezes, sempre vinha uma comunicação de algum espírito ou de algum benfeitor. E o doutor Dias da Cruz, se comunicando, ele fala sobre essa questão dessa parasitose mental. E ele fala para a gente, né, que ela pode ser externa ou interna. Interna a gente vê nas questões físicas, mas ele diz que para ter essa influência desses vampiros, desses parasitas externos, tem que ter a nossa permissão. Então, ele fala aqui claramente que a gente tem que considerar fatores externos e internos, mas ele diz que na esfera da alma, os primeiros dependem do segundo, quer dizer, para que aconteça essa parasitose, né, e esses fatores externos, ele diz que não pode, só se nós nos deixamos influenciar, que ele diz que não há possibilidade de influenciação exterior para a criatura quando a própria criatura não se deprime, quer dizer, ela não permite essa influenciação. E o que nós vemos é essa nossa invigilância constante, né, e esses nossos hábitos, esses nossos vícios. Mas se nós estivermos desequilibrados, nós temos essa possibilidade de sermos contaminados, né? Porque Exatamente. é como se a nossa imunidade espiritual tivesse baixa, né? É como a gente, por exemplo, quando você está frágil na sua imunidade, você pega uma gripe, você fica suscetível às questões exteriores, né? E espiritualmente falando, nós ficamos suscetíveis quando nós estamos em desequilíbrio. Isso numa depressão, numa tristeza, uma depressão qualquer, por motivo de uma situação que a gente não esteja bem, né? Você fica suscetível. Ele até diz aqui para a gente, doutor Dias da Cruz, que toda forma de vampirismo ela está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Então, é isso que a gente vê, e o Alexandre fala para a gente, né, da mente desajustada, e ele diz para a gente que essa mente, aliás, ele não usa a palavra desajustada, não, ele usa que é a palavra mente enferma. Enferma, né? Quando ele vai, enfermiça, ele vai falar aí na frente mais para a gente o que vai causando isso e faz com que a gente crie esses bacilos, essas bactérias psíquicas, proporcionando a possibilidade de sugadores da nossa energia, né? Sim. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores, que é o que a gente estava falando, né? Que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça, é o que a Márcia
falou Nós aqui, estávamos falando, né? comentou agora, né? A organização fisiológica, quer dizer, o nosso organismo, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro, dentro do molde preexistente do corpo espiritual. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das viciações As inferiores, vibrações, o vaso refletirá imediatamente. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Ele usa aí duas expressões, né? O molde e o vaso, né? Mostrando para nós aí o molde sendo o perispírito, né? Nosso corpo espiritual, e o isso. vaso sendo esse corpo físico que dá essa estrutura. Né? E é o que aquele exemplo que a gente deu do bolo, né? Se o molde ele está danificado, o nosso corpo, o nosso vaso, o nosso bolo também ficará. Vai sofrer as consequências do nosso desajuste, da nossa mente enfermiça. Então, ele fala aqui que, né, essa mente enfermiça pela cólera, intemperança, os desvaios do sexo e as várias viciações faz com que a gente adoeça, porque a nossa mente está doente e nós vamos adoecer. E nós colocamos aqui uma imagem que eu não sei se os amigos já leram, se não leram, é um livro maravilhoso, que é esse livro Voltei, né, que também é do Chico Xavier, mas pelo espírito irmão Jacó, que desencarna e vem contar para nós como é que é essa chegada lá e como é que acontece a desencarnação. E tem um momento que ele já está mais liberto, ele está passeando aqui pelas ruas, eu acho que do Rio de Janeiro, que era onde ele residia, e ele encontra, né, os encarnados e os desencarnados, a visão dele. E essa imagem que nós estamos mostrando aí, ele diz que era de um senhor que era viciado em morfina, e aí tinham entidades perto dele, né? Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo, né? E ele fala isso, que os hipnóticos utilizados, quer dizer, aquele vício que ele usava de morfina, são veneno, né, aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre esses, né, esses desencarnados invisíveis e os plexos da vida, da vítima encarnada. Né? Se ligava aos plexos, aos centros de força dele, sugando essas energias, se comprazendo naquele vício dele ali também. Então, é isso mais ou menos que acontece, é o que nós estamos vendo e é o que Alexandre está tentando aqui dizer para a gente. Isso tudo formado pela sintonia, né? Eles se acoplam mesmo como se fossem ventosas, né? E as doenças, a gente for pensar um pouquinho sobre isso, elas começam a se instalar no nosso corpo de dentro para fora, como a gente já falou, né? O próprio medo, a própria ansiedade, né? Traz essas inquietações que podemos nos tornar vítimas desses processos, né? Exatamente. Então, vamos nós. Aí, André Luiz agora vai fazer uma série de perguntas. Né? Uhum. Como encarar o problema das formações iniciais? Quer dizer, como é que se formam essas doenças, se instalam, né, esses processos? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então, para as enfermidades orgânicas em geral? Quer dizer, acontece da mesma forma com o quadro de sintomas, né, que ele conhecia como médico? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Então, ele continua, afirma Virchow, não sei se é Virchow ou Virchow Acho que é esse nome. Virchow, é.
Que o corpo humano é um país celular, onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o novo quadro que me defrontava os escassos conhecimentos? Não sopitei a curiosidade, recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei. Ele começa com... Não, eu só ia dizer que Virchow, ele foi, né, o pai da patologia, né, no século XIX, lá no início de 1900, bem no início do século aqui, né? E aí ele disse que ele estava falando aqui das afirmações dele. Thelma, te cortei aí, o que você estava falando? Não, eu ia comentar isso mesmo, porque ele está questionando como é que acontece todo esse contágio se a pessoa está desencarnada, se o espírito está desencarnado, né? Como é que isso pode ocorrer? Ele fala aí, seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenômenos patológicos da carne não mais deveriam existir? Quer dizer, não existe o corpo físico, né? Então, são questões que ele começa a refletir, né? E ele São está essas falando desse influências, né? sobre as influências, como é que acontece? Igual a primeira pergunta que ele fala aí, né? Como é que acontece tudo isso? E é interessante que esse cientista ele defendia que as doenças não aconteciam, não podiam acontecer. Eu até anotei aqui algumas coisas que eu retirei lá da enciclopédia, da Wikipédia, né? Ele fala, nesse período, a evolução das doenças era um pouco compreendida, e muitos patologistas achavam que as alterações patológicas, ou seja, as doenças, ocorriam devido a um desequilíbrio no sangue. Quer dizer, tinha o desequilíbrio, acontecia. E ele foi o primeiro a demonstrar que as células doentes derivavam das células sadias de tecidos normais. E é interessante, porque hoje nós já sabemos, né, que através da ciência existem inúmeras possibilidades de contágio. A gente está vivendo um período de um contágio aí, né? Exatamente. Né? Que a gente pode entender melhor até a circunstância que a gente está vivendo hoje. Que pela Nós estamos aqui respiração, num período, né, para quem vai assistir isso no futuro, nós não estamos é? num período, né, da Covid-19, dessa pandemia aqui, né? Então, é Pelo isso. contato das mãos, né, não lavadas, tudo isso gera um desequilíbrio onde vai trazer toda essa desorganização aí, né? E hoje está Falando na matéria física, né? E na aí a matéria gente vai ver que física. do mesmo jeito, nas questões psíquicas também, a questão das nossas sintonias aí vai, como não nos contagiarmos? André Luiz vai falar isso, aliás, o Alexandre vai falar isso, né? Que assim Isso, como ocorre externamente, ocorre nos micro-organismos dentro de nós, né? Gerados exatamente. por essas distonias psíquicas. Então vamos lá. Ouça, meu amigo, agora ele vai falar, olha, como se verificam os processos mórbidos de ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as criações vampirísticas ou estas que avassalam a alma impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar as possibilidades do contágio? O orientador ouviu-me atencioso e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como de escauracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas, com justificável admiração, não tenha dúvida.
Eu acho que esse cauracho é uma erva daninha, alguma Eu acho coisa, que até né? eu anotei aqui, Thelma, até o que é, Ou mas tem acho que eu já relação não. com o trigo, eu não vi a definição. Ele é uma erva daninha. É erva É uma erva daninha, né? daninha, né? Que se Pois é. mistura aí. Se E aí ele. mistura, Exatamente. trazendo dificuldades aí para o trigo crescer, né? Então, E é que vai aí crescendo tudo junto aí. A gente vai deixando que essas ervas daninhas se depositem em nós em função proliferem, né? como proliferem, como Alexandre já falou da outra vez, né? Através da nossa cólera, da nossa intemperança, mágoas e tudo que a gente vai acumulando dos nossos vícios, de todos os matizes que ele coloca. Então, no lugar de coisas boas, vão também proliferando ervas daninhas, né? Uhum. Quer dizer, primeiro a semeadura, depois a colheita. Se você semeou, você vai colher, né? É lógico. Exatamente. Sempre as Exatamente. consequências daquilo que você está vivendo, né? E a questão aí da mudança de conduta, né? Que a gente tem, lendo esse capítulo, a gente vai percebendo o quanto que nós devemos estar vigilantes, né? Nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, até mesmo nas nossas conversas, né? Porque a reclamação, a maledicência, tudo gera Gera essa, companhias, né, né? Thelma? Gera esses bacilos dentro de Isso, nós isso. e geramos essas companhias que estão ali. Sim. E eu lembro, a gente já está aqui também com o tempo avançado, mas eu lembro daquele livro também de André Luiz, Sexo e Destino, que o Cláudio chega em casa e aqueles que querem beber ficam buzinando ali no ouvido dele, né? Tentando Uhum, influenciá-lo. Bebe, vai lá, você chega em casa todo dia isso. de noite, você bebe. E aí ele vai para o copo de uísque para preparar, para beber, e eles ficam lá igual aquela imagem que a gente vê ali sugando, bebendo junto com ele. Estão Pois é. bebendo ali junto com ele. É porque Então essas é disso. ideias, elas são, né, geralmente são ideias que você colhe ali num determinado Exatamente. momento, Às vezes né? você nem está pensando, mas Às vezes nem são como nós nossas. somos, como nós somos influenciáveis, nós Uhum, vamos nos deixando levar, né? isso mesmo. Então Então vamos vamos lá. ao nosso último Nas slide moléstias, aqui. nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. E em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Acho que esse aí merece até ficar aí, né, Thelma, Nossa, para a gente ir olhando, porque tem poxa, muita coisa eu aí, acho, né? muita Então, coisa para a gente refletir, né? e Porque ele, né, que ele vai falando, quer dizer, nas moléstias da alma, como nas enfermidades, antes existe o ambiente. E esse ambiente todo depende de nós, né? Tudo que a é, gente faz produz efeitos, e esses sentimentos geram criações, os nossos pensamentos geram essas formas, e essas formas estão dentro de nós. ele fala aí, né? Os Então, sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas, quer dizer, começa na mente, no sentimento, né? No pensamento, e aquilo vai tomando forma. Então, aquela monoideia passa a se tornar presente e vai formando toda essa ambiência que a gente chama de psicosfera,
de padrão vibratório, né? E como ele estava fazendo uma correlação com a plantação do trigo e, né, das ervas daninhas, é isso, porque nós somos os lavradores e cabe aqui a nós cuidar, né? Cuidar desse campo, desse ambiente. E se nós não cuidamos, o que nós vamos esperar? Se nós não retiramos essas ervas, ou melhor, se nós não deixamos essas ervas nem aparecerem, nós vamos ter lá, né, a plantação saudável, mas nós não somos isso, somos bem vigilantes mesmo. E para isso a gente tem que estar bem equilibrado, muito vigilantes, e a gente não está assim o tempo todo, né? Até porque estamos encarnados num planeta de provas e expiações, com mentes e corações de todos os níveis evolutivos, né? E aí a gente vê que nós estamos aqui na lei de causa e efeito, né? Porque aqui a gente às vezes acha que a vida vai se resumir só em comer, beber, dormir, procriar. Nós não vamos fugir dessas questões que são as consequências desses nossos atos. Não temos mesmo como fugir. E ele vai falar várias vezes aí sobre a questão do contágio, né? A gente sabe que esse contágio é pela sintonia, pela mesma faixa vibratória, que a gente pode sim estar em determinado momento na mesma faixa vibratória negativa, né, de outros companheiros, tanto encarnados como desencarnados. Ele falou bem aí no início. Exatamente, porque nós sabemos que os encarnados também nos influenciam. Nós podemos também, às vezes, quando você está num ambiente, está com um amigo, você está alegre, chega alguém que não está bem, daqui a pouco já não mudamos o nosso humor e tudo, a gente sofre influência também dos encarnados. Então, a gente tem que estar sempre muito alerta, muito vigilante, analisando as situações, analisando as nossas ações, os nossos pensamentos, e parar para pensar mesmo o que realmente nós estamos fazendo com as nossas vidas. Parar para pensar mesmo. E ele ainda diz aqui esse final, né, Thelma, que muita gente cultiva a vocação para o abismo, de cada vez querer, não, e nada dá certo mesmo, tudo acontece errado comigo, e você quer ajudar, mas nada satisfaz. Né? Tem gente que tem essa vocação mesmo para estar sempre se afundando, né? Às vezes a própria reclamação, como eu já falei, né? A reclamação, a maledicência, você perceber a vida do outro, comentar fatos negativos, se comprazer nisso, tudo isso gera vícios que, quando a gente fala em vícios, não é só o álcool e o fumo e a alimentação, mas esses vícios morais, né? Que nós trazemos por longas eras e que a gente tem que trabalhar isso, né? Bom, pelo que você está vendo aí, tem muita coisa para a gente conversar, né? Então, acho que chegamos ao final do nosso slide e a gente vai ter que continuar na próxima semana, né? É isso. Nós queremos, então, agradecer aqui a companhia dos amigos, agradecer a companhia de vocês que estão conosco. Esse livro é um grande desafio, que não é simples, mas que faz com que a gente esteja muito atento, olhando muito para a nossa vida, para cada detalhe do nosso dia a dia, para a nossa ligação com o alto, a que tipo de ligações, a que tipo de influências e contágios nós estamos nos permitindo. Então, queridos amigos, exatamente, queridos amigos, que nós possamos ficar na paz de Jesus e que possamos estar juntos na próxima semana. Possamos, na próxima semana, estarmos aqui desejosos de aprender um pouquinho mais com o André Luiz, que vem nos trazendo esses conhecimentos tão importantes que a gente vai percebendo, né, o quanto nós temos de aprender. Até lá, se Deus quiser, e que tenham uma boa semana, fiquem com Deus, e até mais, Márcia. Até mais, Thelma.